Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, graças a Deus, sejam bem-vindas. Estamos aqui depois de uma temporada de silêncio, de distância, né? De offline. Voltamos com a leitura do Livro das Virtudes hoje, segunda-feira. Graças a Deus estou vencendo as minhas adversidades, estou com um filtro bem bonito para melhorar meu aspecto. Estamos bem, graças a Deus. E vamos de Livro das Virtudes, gente. Hoje eu tô com um pouquinho de pressa, porque eu confesso que as minhas crianças estão bem agitadas e eu não posso ficar aqui por muito tempo. Então nós vamos começar. Eu só vou pedir para que vocês, por favor, me ajudem enviando aqui no aviãozinho, enviem essa live para uma amiga mãe educadora. Eu tô mandando aqui para as minhas amigas que estão frequentemente comigo. Elas aparecem com o nome primeiro aqui, ó. Então já tô clicando e fazendo o aviso de que eu estou ao vivo. Pode ser que eu envie para alguma de vocês que já está aqui na live, tá? Mas é só porque eu não tenho esse controle. Ou eu falo com vocês, ou eu envio aqui. Então tá aqui, tô mandando aqui os avisos. O Instagram, quando eu fico muito tempo sem aparecer, o Instagram me dá um gelo e não entrega o meu conteúdo. Como é que vocês estão? Escrevam aqui pra mim, tá tudo bem com vocês? Eu estava com saudade. Já fiz aqui, ó, já enviei. Estava com saudade, conversando minimamente por direct, sem muito fôlego para bater papo, sem poder abrir, não é as circunstâncias, infelizmente eu não posso compartilhar, mas eu agradeço as orações, eu agradeço o carinho de todas vocês que estiveram conversando comigo nesses dias. Precisei. Marcela, tudo bem, mulher? Ah, minha amiga do fuso horário diferente. Estamos aqui, vamos lá? Livro das Virtudes, volume 1. Quem tem, nós vamos falar sobre Górgias, um texto que está na página, minhas amigas, 71. E eu convido vocês na página 71 sobre a disciplina. Nós estamos falando sobre a virtude da disciplina. E... ai, Deus é muito bom, né? Porque veio a calhar com tudo que eu tô passando, com essa força de vontade que a gente precisa tirar, sabe lá Deus da onde, né? Esses textos que vêm assim com um tapinha de luva de pelica na gente, né? E coloca a gente pra funcionar. Mãe intencional, me ajuda a lembrar seu nome, amiga, pelo amor de Jesus. As coisas estão se acalmando, eu não sei como, né? Assim, o olho do furacão ainda tá, mas a gente precisa, né? Assim, eu tô nas últimas horas sem pensar. Eu me ocupei de diversas formas. Sabe o que a gente tava fazendo agora? Eu e as crianças, por isso que eu atrasei? A gente tava cavando um bloco de giz para achar dinossauro. A minha irmã apareceu com esses brinquedos aqui em casa. Um blocão assim, é um ovão assim, desse tamanho, de giz, mas duro, compacto, né? Argila não, porque é giz. E aí tem um dinossaurinho lá dentro e a gente tava cavucando. Se eu não tivesse essas distrações, assim, eu acho que eu estaria surtada. Mas eu vou mostrar pra vocês a situação da mesa da cozinha, porque eu faço questão de mostrar que tem um preço, né? A gente se distrai, aqui é real, vocês estão pensando. Ó, vou virar aqui a câmera, ó. Aí vocês se preparam. Ó, que eu vou ter que lavar. Ó, que a minha irmã fez comigo. Aqui, ó. Acharam um dinossauro dentro desse negócio. Um dinossaurinho desse tamanho. Olha isso aqui, gente. Que coisa incrível. Vamos limpar. Mas foi bom, ó. Tá vendo, ó? Como que a gente não fica bem com uma terapia dessa? Ó, terapêutico. Pronto, foi. Nem vou mostrar o resto da bagunça da casa. Agora volta pra mim. Terapêutico. A gente faz terapia assim, faz no tanque, já lavei roupa, já esfreguei joelho, já esfreguei... né? Então, na falta da gente poder esfregar a cara, a gente esfrega as outras coisas. Agora, daqui a pouco eu vou limpar a cozinha, tá tudo, ó. Tá tudo bem. A roupa preta, ó. Amigas, eu vou falar pra vocês, não vou compartilhar não, senão eu choro. Mas... tudo se ajeita, Rosa. E a gente também tem que criar nossos subterfúgios, né? Tô aqui, criando o meu, graças a Deus. Deus é bom. E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler com vocês.
Eu corri também para avisar, se vocês puderem me ajudar aqui, ó, põe o dedo aqui, ó, no aviãozinho, chama as mães educadoras para estar aqui comigo hoje, porque eu fico um tempo sem aparecer, aí o Instagram não entrega mais. E aí, eu peço perdão, não tive condições. Sábado, não tive condições de vir para formação literária, a gente segue programação normal, tá bom? Faz de conta que nada aconteceu, seguimos. Então, quem tá aí chegando na formação literária, ainda estamos no Adler, sem pressa, né? A vida acontece, a gente vai deixando. Boa noite. Então, página 71, sobre a disciplina do Górgias Platão. E aí, o que caracteriza esse texto? Eu fui dar uma olhada nesse texto, que é um texto maior. Aqui a gente tem só um trecho. E, na realidade, o Górgias é um texto do Platão que fala sobre o uso da retórica. Ele todo vai discutir sobre os opostos. Olha que legal. Dentro desse texto a gente vai ver os personagens que o Platão selecionou, dentre eles Sócrates, que é um dos seus mestres, né, o seu mestre principal, Sócrates, Platão, e depois vem o Aristóteles. Eu tenho uma dificuldade, eu confundo às vezes a ordem, mas agora eu tenho um pouco de clareza porque eu pesquisei, né? Então, é o Sócrates, aí o Sócrates não escreveu nada, ele não deixou registros escritos. Aí vem o Platão e depois, posteriormente, o Aristóteles é o mais novinho da turma aí. E esse livro aqui é o livro das Virtudes, volume 1, tem um trecho ainda no primeiro módulo aqui, na primeira virtude, que é disciplina. E aí, aqui ó, disciplina, ela vai da página 13 até a página 76. E quando eu fui selecionar um dos textos para trabalhar com vocês na segunda ou na sexta-feira, eu acabei selecionando o Górgias, mas depois eu pensei assim, poxa vida, eu vou começar essas leituras com as mães e não é literatura. E eu sou professora de literatura, eu não sou professora de filosofia. Embora a literatura se valha da filosofia, se valha da psicologia, da história, dos aspectos sociais de uma época, a gente precisa ter um certo conhecimento para entender a intenção do escritor, mas ler literatura é uma coisa e ler um texto filosófico é outra. Esse texto do Górgias, ele seria o primeiro que a gente leria, mas aí eu fiquei um pouco ressabiada, fiquei assim meio desconfiada, e aí eu comecei com o Faetonte. Quem leu o Faetonte comigo, sinaliza aqui para mim nos comentários, só coloca eu li o Faetonte comigo, foi demais, né? Foi uma experiência, eu particularmente, assim, eu não conhecia o Faetonte, acabei lendo, estudando para poder apresentar para vocês. A minha meta é desbravar mesmo o livro das virtudes, então o Faetonte foi uma descoberta muito prazerosa, eu não tinha lido ainda. Quem leu o Faetonte comigo? A Dileni, a Rosa, quem mais leu o Faetonte comigo? Milu, que é a Camila, a Mabel. Eu tô muito bem acompanhada, graças a Deus. Gente, não tem pra que ficar triste. Não tem. Eu me satisfaço aqui nessa janelinha. Gente, e aí, quem tem o livro? Quem tem o livro das virtudes pegando poeira? Tá que nem a minha mesa lá, ó. Quem tá com o livro das virtudes igual a minha mesa lá na prateleira? Tira, pega lá pra mim, por favor. Marcela leu o Faetonte comigo também. Ó, Isabela leu o Faetonte comigo, maravilha. Agora a gente vai ler o Górgias. O Faetonte do Ovídio é literatura. E aí eu fiquei assim muito na dúvida, né? Poxa, eu vou começar então com o Faetonte. Mas eu queria muito ler esse do Platão. Eu queria muito. Tem um motivo. E o motivo é o assunto, não é o tema. A discussão que a gente trava aqui. Lembrando, eu faço leitura com mães educadoras. A leitura aqui é para adultas. Particularmente falando, essa conversa nós não conseguiremos ler com os nossos filhos. Muito assunto, muito elaborado. Esse livro das virtudes, ele não é infantil. Ele é o livro das virtudes para a família toda. Então, mãe educadora, invista na sua leitura. Esqueça agora o livrinho das crianças. Pega o livro na mão. Quem tem o livro das virtudes, sinaliza aqui para mim. Tira lá da prateleira, tira o pó, dá uma limpadinha assim, passa a blusa assim, né? Daquela limpadinha assim de cantinho de barra. E vamos comigo. Pegue o seu lápis, página 71. E para quem tem no Kindle, está no volume 1 sobre disciplina. O que nós temos em Górgias Platão? Eu vou fazer. Quem chegou hoje aqui, quem é nova, quem não acompanhou a leitura ainda, vai perceber que eu não vou fazer a leitura geral, aquela leitura inicial, aquela primeira leitura que é global. Essa leitura você deveria já ter feito. Eu anunciei o texto anteriormente para vocês.
ele tá na página 71. Quando você chega aqui para ler comigo, eu já vou fazer análise. Então não é a primeira leitura. Tua primeira leitura deveria já ter sido feita. Se você não fez, faça depois. Mas agora você vai sentir um certo desconforto porque eu já vou destrinchar o texto, tá? E aí então eu peço para que você tenha um lápis em mãos. Eveline, eu não tenho o livro das virtudes, mas eu quero tomar nota porque posteriormente eu quero comprar. Então tem um caderno. Separe sempre o seu caderno de anotações aí. O livro das virtudes, particularmente, eu não tô fazendo anotação no caderno porque eu já tô anotando tudo no meu livro mesmo. Ó o estrago, ó o estrago, sem dó, tá? Porque quem paga sou eu. Então, quando meus filhos precisarem de livros novos, eles que comprem. É assim, então tá. Então vamos juntos. Hoje, a Dileni leu hoje. Então vamos lá. O que acontece aqui em Gorgias Platão? A gente vai ter um texto que é só diálogo. O livro inteiro, o livro todo, o texto maior que não está aqui, é diálogo. E a marca do diálogo é sempre ter o nome do personagem que está falando na frente. Isso semelhantemente ao texto teatral. Quando você está lendo uma narrativa, vamos pensar lá no Contos de Andersen. Eu tenho que mostrar para vocês. Quem entrou no Contos de Andersen entrou. Quem não entrou, vai esperar a próxima. Ó que chegou na minha casa hoje. Eu não tava comprando. Mas depois que as minhas amigas me abençoaram comprando o curso, eu comprei. Ó, vou mostrar pra vocês. Segura agora, porque eu tava triste. Até chegar a minha caixa da Amazon. Agora eu tô feliz. Segura, ó. Comprei esse pra não ficar falando com vocês daquilo que eu não sei, tá? Eu comprei a edição da Paulinas. Agora posso falar com propriedade o que é a edição da Paulinas, tá? Vou trazer para vocês comentários a respeito. Mas quem achou que o curso Contos de Andersen fosse só ficar na minha análise? Não, porque tem análise da aplicação do Andersen para as crianças, porque eu tô fazendo análise do Andersen para as mães, né? Então agora eu vou chegar, ó, no Andersen para as crianças e vou produzir material para os filhos de vocês também, tá bom? Segura que eu vou ficar impossível agora. Ó, contos de fada, individuação, a sombra e o mal nos contos de fadas, as estruturas narrativas, a análise da literatura e os contos de fadas. E tem Andersen aqui. Então, um monte de autoridade para eu falar para vocês que eu não tô sozinha lá no curso Contos de Andersen, tá bom? Isso aí tudo vai virar extras, vai virar combos, vai virar conteúdo dentro dos contos. Então agora, gente, eu vou terminar esse curso daqui a uns 4 anos. Quem tá comigo vai fazer a Universidade do Andersen comigo. Qual é a sua formação? Contos de Andersen. Tá bom? Vai ficar show, vai ficar lindo. Depois eu comento tudo isso com vocês que eu tô muito empolgada. Eu tinha que comentar porque eu tô feliz hoje. Que eu tava triste. Na verdade, não tô resolvida ainda. Mas resolverei porque eu tenho livros. Quem tem livros resolve tudo, né? Ai, gente, me segura. Então, olha só. Volta pra disciplina aqui. Muita disciplina nessa hora. Meu cabelo tá até arrepiado, gente, ó. Então, vamos lá. Volta pra disciplina do Platão. O texto todo, então, ele semelhantemente ao teatro, ao texto teatral, a gente vai ter o nome do personagem na frente da fala. A gente não tem, a gente não vai ter, pelo menos nesse trecho aqui, nenhuma intervenção de narrador. Quando você lê um teatro, o nome dos personagens que vão falar, que vão proclamar, né? Esses nomes dos personagens aparecem diante do travessão da fala. No conto de Andersen, lá num texto, num conto normal, lá no Faetonte, vamos lembrar do Faetonte que tá aqui na mão? Lá na página, volta quem tá, página 44. Você tem o narrador, aí o narrador anuncia, né, que a mãe vai falar, ou que o pai vai falar, ou que o Faetonte vai falar, 2 pontos, parágrafo de travessão, sem nome de quem tá falando. Isso é característico de textos que são, esse nome na frente do travessão, é porque a utilidade desse diálogo para a gente poder, de repente, encenar ou para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. O texto não tem influência, intervenção de narrador. Então, quando a gente pega agora o Gorgias, não tem narrador, né? E a gente tem o nome dos personagens adiante. O Platão vai colocar o Sócrates, o mestre dele, como personagem. Na obra inteira, são 5 personagens dialogando. E aí são 2 que são sofistas e os outros 3 não são sofistas. Eu não lembro agora o nome exatamente.
Me perdoem, eu devia ter anotado e eu não anotei no meu livro. Quando eu fiz a pesquisa, eu estava sem o livro na mão, eu estava só com a pesquisa no celular. Mas o que são os sofistas? Eu vou precisar do apoio. Eu vou ligar já aqui o apoio para poder pegar com vocês, porque é importante, tá? Os sofistas, eles são contrários a tudo aquilo que o Sócrates vai colocar na história, tá? O Sócrates e o Górgias são do mesmo clubinho. O Sócrates, o Górgias e mais um que não tá aqui. Nem o Górgias não vai aparecer, porque aqui é o Sócrates com o Cállicles. O Cállicles e mais um outro, que são parzinhos lá dos sofistas. E a gente vai perceber um pouco do que é ser sofista na própria fala do Cállicles. E a gente não vai concordar muito com ele, não. A gente vai se simpatizar mais com um ou com o outro durante a leitura. Já tô pegando aqui para responder para vocês, já tô com o computador ligando. Enquanto isso, eu vou vendo o que vocês estão falando aqui. E daí a gente vai aproveitando o texto, o tempo aqui, mas eu vou rapidão, tá? Então, página 71, quem leu, maravilha. Quem entrou no Anderson vai aproveitar tudo isso no valor que tá, porque depois vai aumentar. Esse curso vai ficar infinito depois de valor também, porque é tanta coisa que eu tô colocando nele. Disponibiliza essa seleção. Qual, Mabel? Fala pra mim. Essa do conto da Paulinas eu vou apresentar pra vocês numa live, porque eu falei até que ela tem eu tinha uma motivação para ter comprado da Nova Fronteira, agora eu tenho a da Paulinas também. E ele é carinha, R$150 eu paguei. Mas eu não teria pago se eu não tivesse tido uma entrada, tá? Porque foi, né, um negócio. Mas assim, ela é uma boa edição, sim. É que ela não é bela, ela não tem ilustrações. Eu vou apresentar ela depois pra vocês, eu mostro o livro pra vocês e deixo no feed, tá? Eu faço uma live só com isso. E aí eu coloco os links de todos esses livros, quem quiser comprar. É muito teórico, tá? Tem livro aqui que é psicologia pura. Então, não sei se de repente vale a pena vocês se debruçarem nessa intensidade. Mas quem quiser, fica o convite. Eu vou acabar fazendo isso porque eu sou dona do curso, né? Sou a dona do curso, tem que saber para falar para vocês. Então, o que acontece? Agora eu vou desbravar esse conteúdo e vou trazer tanto para análise de cada um dos contos, quanto para um extra ali, para uma explicação para que vocês possam aproveitar até com outros contos, quando lê Chapeuzinho, quando lê Três Porquinhos, Cinderela, porque afinal de contas o curso é contos de Andersen, mas essas análises são para contos e contos de fadas. O Andersen não escreveu só contos de fadas, né? Tô falando muito rápido, né? Muita coisa, mas é porque eu tenho tempo. Meu cabelo solto, hoje eu usei. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, eu tô dando um tchau pra ele, porque eu vou mexer nele essa semana, pra ver se eu melhoro um pouco a minha vida, sabe? Depois dos perrengues que eu tô passando, eu vou melhorar a cara pra poder ver se eu animo o espírito, porque, nossa, Jesus, não vou conseguir ficar na live hoje. Sheila, vai cuidar da filha na avaliação, língua portuguesa, capricho, amiga, Deus te abençoe. Entrou no Anderson, a Isabela maravilhosa. Gostei do Anderson para os pequenos. Então, a gente vai conversar aqui sobre. Mas vamos pegar então, sofistas. Eu vou só pegar a pesquisa que eu fiz do Górgias mesmo. Uma pesquisa de Wikipédia. A gente não foi nada muito profundo não, porque eu não tenho tempo para essas coisas assim tão absolutas. Né, a gente acha que fez uma pesquisona, né, acadêmica. Não, gente, tava lá no judô lendo. Górgias, Platão. Aí só vale fazer um apontamento do lado para você ter uma ideia do teor, porque senão você não vai entender o porquê que eles estão discutindo dessa forma, né? Por que eles são opostos? Por que eles são rivais? Mas eles são do mal? Um é do mal, outro é do bem? A gente sempre pensa dessa forma maniqueísta. O maniqueísmo é uma estrutura de pensamento que surge lá no século XVI, pós-Idade Média, e aí ele vem com essa ideia, né, de que tudo é ou o bem ou o mal. O bem representado por Deus e a vida eterna e a salvação, e o mal representado pela terra, pelo diabo, pela vida carnal, e o bem e o mal sempre, né? Isso é uma forma maniqueísta de enxergar a vida. E não é necessariamente assim, tá? Só para pegar aqui para vocês, aqui, aqui. A disputa que a gente vai encontrar no Górgias, no texto inteirinho, tá? A disputa de Sócrates acerca da retórica. O tema é retórica, não é gramática, é a fala, né? Assim, a fala é oratória, perdão. Mas a organização do pensamento para a exposição, isso é a retórica.
E o seu valor vai permitir a Platão estabelecer o confronto entre dois opostos da linguagem. Então, pensando em linguagem, dentro do Gorgias, a gente vai ter os opostos. A linguagem como instrumento de poder, e quem vai gostar disso dentro do texto que a gente vai ler é o Cállicles. Presta atenção, nesse trechinho do Livro das Virtudes, temos o Cállicles e o Sócrates. O Cállicles, ele é sofista, e ele entende, ele percebe o uso da linguagem como um instrumento de poder, que deve servir ao homem com essa utilização de ter poder ou não, tá? A linguagem como uma forma de exercer o poder, sofista. E o Sócrates não é sofista, e ele vê a linguagem como um instrumento para se achegar à verdade. Então veja, poder de um lado, para a busca do poder, aquisição do poder de um lado, e chegar, se aproximar da verdade. É isso que o Sócrates e que posteriormente seu discípulo Platão e aí o Aristóteles, né, e essa linha de pensadores vai considerar a linguagem como uma forma de nos achegarmos, atingirmos, ou pelo menos chegarmos muito próximos de atingir a verdade. E aí, os sofistas dentro do texto Gorgias inteiro. É o Gorgias, o Polo e o Cállicles. Falei besteira, são três que são sofistas. Em contrapartida, o Sócrates e o Platão, que não são. E aí, nós temos o diálogo. Então, estabelecido aqui, teremos os opostos. Os opostos, a linguagem pelo poder e a linguagem pela busca da verdade. E o Sócrates vai começar conversando. Todo homem é o seu próprio governante. Tudo bem aí? Quem tá com o livro? Vamos começar? Rapidinho. Ok? Taca ali pau nesse carrinho, Eveline. Vamos lá. Então, ó. Sócrates. Todo homem é seu próprio governante. Mas pensas que não há necessidade de ele se governar a si mesmo e sim aos outros? Olha que pergunta. Todo homem é o seu próprio governante. Mas você pensa que cabe ao homem governar ao outro e não a si mesmo? Essa é a pergunta. Pense você. Cállicles, que entendes por governar a si mesmo? E a gente poderia fazer uma pausa agora, pegar o caderninho e responder, antes de continuar a leitura, porque isso vai mexer com a nossa concepção, com o nosso entendimento do que é governar a si mesmo. Eu devo dizer para vocês, a minha vontade de não aparecer aqui hoje, por tudo que eu tô passando, e ficar sentada na sarjeta só chorando, é muito grande. Mas o que eu fiz? Governei a mim mesma. Tenho um compromisso, que é dar a volta por cima por mim mesma, porque ninguém vai dar a volta para mim. Pelo contrário, as pessoas vão me jogar pedra por cima, né? Jogar terra, né? Termina de jogar lá na cova, tá no fundo do buraco, joga terra, manda para baixo, né? Não. Então o que a gente faz? Governa a si mesmo, né? Mas então, para você, o que você entende por governar a si mesma? Não é claro que a gente começa a pensar assim, se não é de repente desrespeitar as suas fragilidades, né? Ultrapassar suas forças, né? A gente precisa buscar esse autoconhecimento. Buscar esse autoconhecimento. Minha luz apagou, vai ficar sem luz. Agora é na raça. É sem luz, é sem brilho, mas falaremos verdades. Aí o Sócrates, olha, para ficar mais fácil, vai vir um S e um C adiante. O Sócrates diz assim: uma coisa bem simples, ser disciplinado. Ele responde o que é governar a si mesmo. Ele responde, ó, uma coisa bem simples, ser disciplinado, ter domínio de si e governar prazeres e paixões. Ele chama isso de simples. E eu respondo para você, é simples. O quanto você tem exercitado governar os seus prazeres e paixões? O quanto você tem exercitado a sua disciplina, né? a sua disciplina, a rotina. De repente, o doar-se quando você não tá afim de doar-se, ou fazer algo que você não gosta de fazer. O quanto você tem se posto à prova, e até postei esses dias nos stories, né? Ver que assim, tá tudo casando, parece um negócio assim, Deus é maravilhoso. Às vezes a gente quer aprender, a gente quer lutar, a gente quer se dispor a lutar, só que a gente não treinou. E às vezes é importante a gente treinar na tempestade, né? É treinar na tempestade para você conseguir lutar na chuva, né? E não se deixar se arrebentar por qualquer chuvinha. Então, ser disciplinado, quanto você tem colocado, se posto à prova na disciplina, ter domínio de si, controlar seus impulsos.
Eu sou muito impulsiva. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já fiz. Bateu aquela vontade, eu já abri a geladeira e já comi, sabe? E não é só no comer, não é só no beber, no falar, né? No fazer mesmo. Tomar frente do outro, né? Às vezes eu não deixo os outros falarem, eu vou falando em cima. Então, ser disciplinado, ter domínio de si, governar prazeres e paixões. Essa é a resposta do Sócrates. Aí, o Cállicles vai responder que inocência confunde sabedoria com tolice. Sabedoria, a gente pensa aqui na questão da ação racional. Você está confundindo razão, né, pensamentos racionais, conceitos, com tolice de disciplina, domínio de si mesmo e paixões, né? Que bobeira. Aí o Sócrates responde: qualquer um entende o que eu digo. Tolice, mas qualquer um entende o que eu digo. Realmente é simples, né? Aí ele responde, o Cálix: não. Como pode um homem ser feliz se é escravo? A maneira certa de viver é deixar crescer as paixões e não as reprimir. Antes da gente seguir, eu coloquei aqui uma pergunta para essa afirmação do Cállicles. Eu fiz uma leitura ativa aqui. Eu não tenho muito formulada a resposta, mas eu perguntei ao Cállicles, eu mesmo, Eveline, e ele vai ter que me responder até o final do texto. Ele diz assim: não, como pode um homem ser feliz se é escravo? E a minha pergunta para o Cállicles é: o que é que você entende por escravidão? O texto vai responder, né? Porque ele diz, né? Como pode um homem ser feliz se é escravo? O que ele está querendo dizer com ser escravo? A maneira certa de viver é deixar crescer as paixões e não as reprimir, servi-las com coragem e inteligência e satisfazer a todos os seus desejos. Então, para o Cállicles, a vida plena é você satisfazer todos os seus desejos do hoje. Não precisa pensar no amanhã. Faça o hoje, faça o agora. Porque do contrário, você será escravo. Você vive escravo das proibições, do não fazer, sendo sempre podado. Ele entende como isso. Mas o Sócrates vai nos dar uma lição. E ele vai dizer o seguinte. Assim, antes dele dizer, né, que concepção juvenil é essa do Cállicles, né? Isso aqui também é uma observação minha. Então, eu falei pra vocês, eu não vou fazer uma leitura geral. Eu entendo que vocês já tenham feito a geral e tô trazendo já a interpretação, né? Quando ele fala assim, vou ler de novo a fala dele. Como pode um homem ser feliz se é escravo? A maneira certa de viver é deixar crescer as paixões e não as reprimir, servi-las com coragem e inteligência e satisfazer a todos os seus desejos. Ai, adolescente, né? Ah, mas não pode dizer não pra uma criança dessa, que daí ela bate o pezinho e chora, né? Tem que satisfazer todos os meus desejos hoje, senão eu choro, né? É uma concepção juvenil essa, de sabedoria, de governar a si mesmo. Quero agora, eu quero hoje. Aí o Sócrates, temos aqui um parênteses, provavelmente eles aprofundam um pouco nessa fala, e aí vem o Sócrates. Com que bravura, Cállicles, argumentas? Olha, ele faz assim, ó, mas Cállicles, parabéns. Com que bravura você argumenta? Olha, continua. Então, não reprimir as paixões é virtude? Ele pergunta para ver o que ele vai. O Cállicles vai dar prosseguimento, como ele vai seguir a ideia. E aí o Cállicles diz, sim, é uma virtude, né? Satisfazer a todas as suas paixões. Aí o Sócrates responde, então, quem nada quer é que é feliz. Vou tentar entender essa ideia do Sócrates, porque ele tá jogando para ver se fisga o Cállicles na incoerência, né? O Sócrates pergunta, ó, então não reprimir as paixões é virtude? Sim. Então quem não tem vontade de nada é que é feliz, porque assim já tá tudo realizado, não é? A premissa é essa. Se você não tem vontade de nada, você é o mais feliz dos homens, porque você não tem vontade de nada. Só que daí o Cállicles, ele reconhece, olha, não, pois mais felizes seriam os mortos e as pedras. O que o Cállicles confessa nesse momento em que ele diz assim, ó, não, porque então os mais felizes seriam os mortos e as pedras. O que ele constata aqui? Ele atinge a incoerência que o Sócrates estava procurando. Percebam que ler texto filosófico é diferente de ler literatura. A gente precisa ir fazendo raciocínio.
qual é a constatação do Cállicles quando ele diz, não é quem não tem nada, quem não quer nada é o mais feliz, então só os mortos e as pedras são os mais felizes, então não pode ser. O que é que ele constata aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O ser escravo é bem o contrário. Livre é quem pode se governar, dominar os ímpetos. Exatamente, o texto vai provar isso pra gente. O Sócrates vai deixar isso bem explicadinho. Mas agora eu peço para que vocês respondam. Eu sei que tem um delay e que vocês estão prestando atenção no que eu tô falando e não conseguem escrever e prestar atenção ao mesmo tempo, porque eu também tenho dessas, tá? Daí vocês desistem de escrever porque eu tô falando. Mas respondam para mim. Como que o Sócrates pega o Cállicles na incoerência? Ele diz, então não reprimir as paixões é virtude? Sim, não reprimir as paixões é virtude. Ok, então quem não quer nada é o que é mais feliz. Aí o Cállicles pensa e diz, não, porque então se for assim, mais felizes são os mortos e as pedras. O que é que ele reconhece aqui? Vamos ver o que vocês me dizem. Vou beber uma água enquanto isso. Vocês têm que ter participação, senão vai ficar só eu aqui falando toda feliz aqui. Eu quero vocês felizes também. Tintim, ó, compartilhem da minha felicidade. Tô feliz por vocês hoje. Eu gosto de estar aqui. Vamos lá. O que vocês me dizem? Difícil? Quem achou difícil? Quem achou difícil? Só põe aí. Difícil. Vou tentar respondendo. Vamos ver se vocês vão respondendo junto, porque às vezes vocês estão escrevendo um textão aí. Olha só. Senão, se eu ficar esperando, eu vou ficar esperando a live inteira. Não posso. Não, pois mais felizes seriam os mortos e as pedras. O Cállicles, ele reconhece que é inerente do ser humano desejar e desejar e desejar. A gente é o saco sem fundo, não é? Então você deseja hoje sair da vila que você mora. Você consegue morar no centro. Aí você deseja sair da casa que você tá, porque uma outra é mais confortável, você quer um sobrado. Aí você vai pro sobrado. Depois você deseja um apartamento, o topo, né? O topo. Aí você vai pro apartamento, daí não tá bom. Não tá bom, porque assim, tem sempre algo para você reclamar, né? Então, a gente é feito, enquanto a vida, a gente é feito de desejos. Quando o Sócrates diz para ele, ó, então, quer dizer que quem não quer nada é mais feliz? Aí ele pensa, porque para não querer mais nada, você tem que estar morto ou então ser uma pedra. Então não dá para atingir essa felicidade plena. Enquanto você tiver vida, você vai encontrar desejos não satisfeitos e, portanto, você não estará feliz. Então, ó, Sócrates pegou o Cállicles no nó da questão. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Porque não reprimir as paixões é a virtude. Sim. Então, teremos que satisfazer nossas paixões. Então, aquela pessoa que não quer nada, ela é plenamente feliz, porque ela tem tudo. Mas então ela é morta. Ela tá morta ou então ela é uma pedra. Ele reconhece que não dá para o ser humano ser isso. Não dá para dizermos que a felicidade consiste em satisfazer desejos, porque sempre haverá, enquanto houver vida, desejos não satisfeitos. Os desejos mudam. A gente é um saco sem fundo. Fez sentido, Mabel? Fez sentido para todo mundo, por favor? Porque aqui, só se a gente compreender isso aqui, virar essa chavinha, vai fazer sentido toda a argumentação do Sócrates. Ele é perfeito, ele é belo. O Sócrates, ele não arrebenta. Ele não arrebenta, ele vai construindo o pensamento, ele vai clareando para o Cállicles. É assim, é lindo de acompanhar. Então, fez sentido para vocês? Mabel já mandou entendi, né? Vão me dizendo aqui. Enquanto a gente tiver vida, a gente é um saco sem fundo. Sempre vai ter desejo, não dá pra ser feliz, tá? Aí, eu até grifei, a partir de então eu grifei loucamente o Sócrates. Grifei loucamente, porque dá vontade de tatuar na minha testa, né? Ele diz o seguinte, ó. A ser verdade, que coisa terrível é a vida. 2 homens, ele vai usar um exemplo. Olha só como ele vai argumentar. Ele vai chamar para o seu argumento uma historinha alegórica, uma alegoria, tá? Uma representação para o Cállicles acompanhar e construir na mente dele. Olha que cuidado, né, no argumento.
Então é sempre interessante a gente montar pegar essas estruturas, tá? Ele parte de uma constatação. Ele constata: a ser verdade, que coisa terrível a vida. Pega essa constatação, transforma numa representação. 2 homens, o sóbrio e o intemperante, são donos de barris. Aí vamos fazer de conta que você não sabe o que é sóbrio e você não sabe o que é intemperante, mas você não tem um dicionário aí do lado. Então o que você faz? Você lê o texto. Leia o texto, porque dá pra gente imaginar o que é ser sóbrio e dá pra gente imaginar o que é ser intemperante. Porém, eu não tenho esse tempo para construir com vocês, eu já vou dizer. O sóbrio é a pessoa mais racional, com os pensamentos no lugar, uma pessoa mais atenta, mais cuidadosa, mais zelosa e a sóbria não está sob efeito de bebida, né? O contrário do sóbrio é o bêbado. Então, o sóbrio é aquela pessoa lúcida, é a pessoa com luz, uma pessoa racional. E o intemperante, já deu para entender, né? Que é o contrário. O intemperante é a pessoa enlouquecida, é a pessoa que ela faz o que dá na telha ali naquele dia, né? Então, o sóbrio e o intemperante são donos de barris. Sócrates dando uma representação para aquilo que ele quer ensinar. Os do primeiro, sóbrio, os barris do primeiro, olha a elipse aqui, tá? Os do primeiro, os do quê? Os barris do primeiro, são elipse. Os barris do primeiro, em bom estado, estão cheios de vinho, mel e leite e outros líquidos, frutos do trabalho e do esforço. O dono não cuida deles, está tranquilo. Ele tá lá no barril, ele tá tranquilo. Os do outro o que, gente? Os do outro, os barris do outro, os barris do intemperante. Estão podres e furados e ele tem que trabalhar dia e noite sem parar para não cair na fome e na agonia. Qual deles é o mais feliz? Pegadinha, Sócrates, tá de brincadeira? Aí o Cálix vai responder. Olha como o Cálix está pensativo, porque ele não vai dizer só o segundo. Tipo, ele poderia dar uma resposta pronta, mas ele vai no pensamento. Olha como ele pensa, ó. O dos barris cheios não tem qualquer prazer. Ele não responde quem tem mais prazer, ele responde aquele que não tem prazer, ó. O dos barris cheios não tem qualquer prazer. Depois que os vê repletos, vive como pedra. Sem penas ou alegria. O gosto da vida é o de transbordar. Olha como, quando a gente pega uma pessoa que tá fazendo bosta na vida, vocês vão desculpar o vocabulário, mas a coisa funciona assim. A pessoa tá fazendo merda. Aí você pergunta assim, ó, em que você tá errada? E a pessoa sabe, tá bem claro na vida dela que ela tá fazendo coisa errada. Aí, ao invés dela falar o que ela tá errando, ela nega o que tá certo no outro. Olha como o Cálix fala. Ao invés dele falar assim, ó, a pergunta, né? Qual deles é o mais feliz? Ao invés dele falar assim, ó, o intemperante, porque ele tá com os barris todos furados, ele tá com a boca lá, ó, tomando tudo, tá ficando bem loucão e tá curtindo. Ele sabe que não tá curtindo, o cara tá perdendo dias e noites, ele não sabe do amanhã, o cara tá ficando louco hoje. Mas o amanhã não lhe pertence. O amanhã é uma coisa perdida. Ele vai ter que trabalhar muito, ele não tem segurança, ele não tem paz, ele não deita no travesseiro e dorme bem. Só que ao invés de invalidar o intemperante, o que ele faz? Ele pega e fala mal do outro. Aí ele diz assim, ó, a resposta. Pergunta, né? Qual deles é o mais feliz? Resposta. O dos barris cheios não tem qualquer prazer. Perceberam? Olha que jogada. Isso é muito forte. Quando você lê literatura, quando você tem esse hábito de leitura, você percebe até no dia a dia quem usa esse tipo de argumento com você, no trabalho, nas relações sociais, né? A pessoa não tem coragem de olhar no teu olho e dar uma resposta direta, talvez reconhecendo alguma coisa, ela pega e muda o foco. Vai lá. O dos barris cheios. Olha só, né? O dos barris cheios não tem nada, não tem qualquer prazer. Depois que os vê repleto, vive como uma pedra, sem penas ou alegria. O gosto da vida é o transbordar. Aí o Sócrates toma a palavra e fala assim: se muito transbordar, muito se perde.
Ele lembra, ó, amiguinho, ó, presta atenção. Aí o outro diz assim, certamente. Ele tá reconhecendo aquilo que ele não disse. Olha que diálogo, Mabel. Mas eu vou soltar até um palavrão. Puta que pariu. Né? Puta que pariu. Olha, vou falar pra vocês. Não lê literatura, fica burro mesmo, né? Olha como negócio. Aí ele diz assim, ó. Se muito transbordar, muito se perde. O Cálix acerta. Certamente, ele concorda. Ele entrega o ponto aqui. E o texto nem chegou na metade. Ele já entregou o ponto. Olha a retórica. Isso é retórica. Aí vem o Sócrates. A vida de que falas não é a de um morto ou de uma pedra, mas de um abutre. A vida que você está defendendo realmente não é de um morto ou de uma pedra, é de um abutre. Alguém que vive de carcaça. Essa felicidade dada aos seus prazeres é a vida de quem vive de comer carcaça. É de um abutre. Tua ideia é, então, apenas comer quando se tem fome? Não pensar no amanhã? Você come agora que tem fome? Aí o Cálix, sim. E Sócrates, e beber quando se tem sede? Aí o Cálix, sim. Viver é desejar e ser feliz é satisfazer os desejos. Ele permanece, ele ainda não se... Talvez ele aqui não tenha se convencido ou ele esteja ainda mantendo o seu posicionamento para não arregar, né? Para não confessar que precisava, né, mudar de posição. Mas ele continua. Aí temos parênteses, reticências. O texto aqui pulou um pedaço, né? Pulou um pedacinho. Aí, porque aqui a gente tá lendo um trecho, é um trecho quebrado, aí vem aqui o Sócrates. Escuta-me, que torno a argumentar. Ai, lindo, ai, Sócrates. Vem pra mim, um abraço, Sócrates, né? Escuta-me, que torno a argumentar. Ele vai explicar. O prazer e o bem são a mesma coisa? Pega comigo o teu caderninho, anota. O prazer e o bem são a mesma coisa? Não, ele responde. Concordamos, Cálix e eu. Deve-se procurar o prazer pelo bem ou o bem pelo prazer? Você nunca pensou nisso, né? Nem eu. Deve-se procurar o prazer pelo bem ou o bem pelo prazer? Aí ele responde em seguida, o prazer pelo bem. O prazer pelo bem. Você primeiro escolhe viver o bem e aí você busca o prazer através do bem. E não procurar o bem dentro do prazer. Tem uma via certa. Ele continua. O prazer nos alegra e o bem nos torna bons? Certamente, as duas coisas. O prazer nos alegra e o bem nos torna bons. As duas coisas estão certas. Certamente. E somos bons e as coisas são boas quando há virtude em nós e nelas? Esta é minha convicção, Cálix. Eu vou ler de novo. Somos bons e as coisas são boas quando há virtudes em nós e nas coisas, porque não adianta ter virtude nas coisas se eu não tenho em mim. Eu desvirtuo tudo. Ou ter virtude em mim e não ter nas coisas que eu toco. Cuidado, olhinho que vê, né? A musiquinha já cantava. Não adianta você ter virtude nas coisas e não ter em você, ou ter virtude em você e não ter nas coisas. Tem que ter as duas juntas. E aí o Sócrates que tá dizendo, não tá dizendo nada não. Aí ele fala assim, é a minha convicção, Cálix. Mas a virtude das coisas, corpo ou alma, instrumento ou animal, não vem do acaso, mas resulta da ordem. Ordem. Segura essa palavra. Da verdade. Da ordem. Da verdade. E da arte. Da beleza da coisa, né? Que são parte delas. É assim? Eu digo que sim. A virtude das coisas vem da ordem e proporção, porque quando a gente pensa em beleza, a gente pensa em proporção, simetria, né, regularidade, contornos, né, bem ordenados. Então ele diz, ó, vou recapitular. Mas a virtude das coisas, corpo ou alma, instrumento ou animal, não vem do acaso, mas resulta da ordem, da verdade e da arte, que são parte delas. É assim?
Eu digo que sim. A virtude das coisas vem da ordem e proporção? Sim. É a ordem inerente a cada ser que os torna bom? É o que penso. É a ordem de cada ser que o torna bom. Você só vai ser bom se você tiver ordem. Segura, porque ele está construindo toda a linha de raciocínio para responder a pergunta inicial, que talvez você já tenha esquecido. A gente vai retomar já já. Mas ó, continua. É a ordem inerente a cada ser que o torna bom? É o que penso. E a alma que tem ordem é melhor do que a que não tem? Certamente. A alma que tem ordem é ordeira? Sim. E a ordeira é sábia? Necessariamente. Então a alma sábia é boa. Não posso negar tudo isso, caro Cálix. Tu negas? Aí o Cálix está rendido. E o que ele diz? Continua, meu amigo. Lacrou! Lacrou. Detesto esse termo, mas é o que é. Aí o Sócrates continua. Digo então que se a sábia é boa, a desordenada é má, tola e intemperante. Evidente. Se a sábia age bem para com deuses e com homens, agindo ao contrário não seria tola? Sim. Se é justa com os homens e santa com os deuses, é justa e santa? Sim. E não deve ser corajosa? Pois não fazendo o que não deve e fazendo o que deve, deve suportar tudo e ficar firme em relação a coisas e pessoas, dor e alegria. Cállicles, o sábio, sendo justo, santo e corajoso, só pode ser um homem bom, pois o bom pratica o bem e o mal. É isso que sustento. Quem deseja ser feliz deve buscar a temperança e fugir da intemperança. Então, não precisará de castigo, mas praticará a justiça com a família, com os amigos e com a cidade. Os sábios, Cállicles, nos ensinam que céus e terra, deuses e homens se encontram na amizade, na ordem, na cordura e na justiça. Por isso, amigo, o universo se chama cosmos ou ordem e não desordem e desenfreio. E o texto acaba aqui. Nesse finzinho, o Sócrates explica para ele. Todo homem é seu próprio governante e deve governar a si mesmo. Não governar a si mesmo, ao contrário do que o Cálix dizia, não é entregar-se aos seus desejos, realizar os seus desejos desenfreadamente. Isso é o caos, porque os seus desejos te dominam, eles nunca têm fim, né? Ser disciplinado, ter domínio de si e governar prazeres e paixões. Que raciocínio, que texto. Não é literatura, é filosofia. E eu tô aqui, gente, agradecendo a Deus por esse presente que ele me deu antecipadamente, porque eu já tinha escolhido esse texto antes da vida virar uma bosta. E a mensagem é de temperança, é de disciplina, é de temperança. Temperança é prudência, agirmos com prudência, né? Agirmos com moderação, buscarmos a moderação, o comedimento, a sobriedade. Isso aqui é eu, né? Isso aqui é a minha anotação, aqui que eu rabisco tudo, gente, ó. Tá? Tá aqui, ó, meus raciocínios todos aqui feitos, ó. Buscarmos ter prudência, autocontrole. Mas é muito bonito, né, Marcela? Livro das Virtudes para mães educadoras, não é para os filhos. Eu acho que esse texto não dá para lermos para os nossos filhos, mas a nossa vida é livro aberto. Se isso reverbera em nós, reverbera neles, né? Então, lemos, construímos em nós, eles lerão nas nossas condutas. Assim eu espero. Tenho pedido muito a Deus, tenho pedido demais para ser melhor todos os dias. Amigas, eu preciso ir. E sabe que já passei meu horário mega estourado. Amanhã a gente vai falar sobre educação. Se eu tiver fôlego, se eu tiver força, eu quero me disciplinar para isso. Aí, para sexta-feira eu já vou selecionar o próximo texto para vocês poderem ler com antecedência. Fico feliz que tenham gostado. Peço para que vocês divulguem meu trabalho, convidem mães educadoras para estar com a gente aqui, que é gratuito e é feito com muito carinho. Gosto muito de estar aqui com vocês.
E vou correr, tá bom? Vou limpar aquela bagunça que tá lá na mesa, porque se eu deixar até amanhã, meu Jesus, sabe Deus como é que vai ficar essa casa, né? Mas eles se divertiram, e eu também, foi bom. Amigas, um beijo enorme, fiquem com Deus, leiam e releiam Górgias agora. Temos ideologias hoje que seguem o mesmo pensamento do Cállicles. A diferença é que não reconhecem as próprias incoerências, ninguém reconhece. Às vezes a pessoa ela se convence de que ela pensa equivocadamente, mas dá o passo para trás ou ter que dizer publicamente que passou a vida inteira no equívoco e que agora isso põe em xeque o ego, põe em xeque, tanta coisa. Não é qualquer um, né? Não é qualquer um que dá o passo atrás e resolve assumir. Olha, errei, gente, a vida inteira passei defendendo o negócio, agora não sei mais, né? É pra poucos. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois vocês contem pra mim no direct. A gente vai conversando. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou respondendo. E eu vou fazer a live depois, mais assim, com um tempo, num momento oportuno. Eu vou fazer uma live falando sobre aqui, ó. Esse daqui que ainda tá disponível da Paulinas. Vou fazer as considerações. Eu recebi hoje. Então eu ainda também tenho que dar uma vasculhada melhor pra mostrar pra vocês certinho. E fazer as comparações com a Nova Fronteira. Em termos de beleza, eu continuo com a Nova Fronteira. Eu já dei uma olhadinha aqui. A Nova Fronteira tá muito mais bonita, né? O Paulinas não custava nada. Colocou 700 páginas aqui. Podia ter colocado mais 50 com imagem. Ia ficar tão bonito. Tá cheio de domínio público. Era só pegar. A live não fica salva. Mas essa live ficou show, né? Eu devia ter chá. Mas eu não vou, não. Eu não vou porque eu não tô bem. Então, amigas, um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus.